Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre a vida intelectual de Darcy Ribeiro, que foi um pensador brasileiro, um intérprete, né, alguém que estudou o Brasil, que tentou entender a nossa cultura, tentou entender a nossa história, entre outros aspectos, né. O Darcy Ribeiro é considerado como um polímata, né, segundo o Peter Buck, nesse livro aqui, O Polímata. Nós até fizemos uma live com o Peter Buck que trata sobre a figura do polímata, né, que é um intelectual que contribui para mais de uma área. Existem dois polímatas que são brasileiros, dentre os vários que ele pôde selecionar nos últimos 500 anos, que é o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro. Então, por isso, tem essa relevância internacional o Darcy Ribeiro. E a origem do Darcy Ribeiro é justamente na minha cidade, aqui em Montes Claros, né? Eu sou natural de Montes Claros, minha família está aqui desde, sei lá, mais de 300 anos, né? Meu avô de 10ª geração, ele tinha o alvará de Sesmaria, dado pelo rei Dom João V, que concedia as terras, né? Que é a atual cidade de Montes Claros, mas naquela época se chamava Fazenda dos Montes Claros. Então esse meu antepassado tem esse vínculo histórico, né? Que deu nome à própria cidade. E eu gosto muito de estudar a história, as origens, que os meus antepassados fizeram nos últimos 300 anos em relação à cidade e também sobre as figuras, as pessoas que estão aqui e que puderam contribuir para que a cidade florescesse de alguma forma, né? E o Darcy Ribeiro, ele é uma figura muito conhecida em Montes Claros, né? Justamente pelo fato de ter sido aí uma pessoa que é reconhecida nacionalmente, tanto no âmbito do cenário político, né, tanto do cenário educacional. Então, o Darcy Ribeiro tem a sua importância, a sua relevância histórica, né? E ele acabou de se tornar, no dia 12 de novembro agora, de 2024, ele se tornou herói da pátria, né? O nome dele foi inserido no hall aí de pessoas que são consideradas que contribuíram de alguma forma para o Estado Nacional, para a nação. Darcy Ribeiro ele é muito aplaudido, muito elogiado por aqueles que são dos setores da esquerda, especialmente. Né? Ele era vinculado ao PDT, né? Junto com o Leonel Brizola, esse pessoal todo aí. E o Darcy Ribeiro, ele, além de ter sido um escritor, né, e contribuído, de certa forma, para a formação da UNB, ele também atuou como antropólogo. Né? Ele visitou aí certas tribos, certos grupos de indígenas para fazer seus estudos e contribuiu muito em relação aos estudos no âmbito da identidade brasileira. Né? Escreveu o livro O Povo Brasileiro, que é esse livro aqui, né? Onde ele tenta esboçar o que é o brasileiro, afinal, quais são as diferentes formas de se entender o que é o povo brasileiro, as diferentes culturas internas que o Brasil tem, e também tratar sobre as suas origens, sua formação em si, e o que ele espera que o Brasil se torne também. Então é um livro considerado quase clássico, né? Está se tornando um clássico dentre os grandes intérpretes do Brasil, junto com os outros que tentaram entender o Brasil. É uma tarefa muito difícil entender o Brasil, seja em qualquer perspectiva, porque é muito complexo entender todo o nosso processo histórico e toda a nossa formação. Mas enfim, o Darcy Ribeiro tem toda essa contribuição que eu já mencionei, e as pessoas de Montes Claros falam muito sobre ele, tem vários lugares com homenagem ao nome do Darcy Ribeiro aqui na cidade, etc. Né? E ele escreveu um livro chamado Confissões. Nesse livro Confissões, assim como o Santo Agostinho escreveu seu livro Confissões, o Jean-Jacques Rousseau também escreveu Confissões, o Darcy Ribeiro também escreveu suas Confissões, que é, na verdade, a sua autobiografia. E nesse livro ele vai falar sobre a sua infância aqui em Montes Claros, como é que foi. É muito engraçado a obra do Darcy Ribeiro, né? Ele tem um senso de humor, assim, até mesmo picante muitas vezes, né? E ele vai falar sobre como é que ele descobriu a leitura e como que o gosto pelos livros influenciou nele como sendo um intelectual. E eu vou ler alguns trechos, né, e vamos verificar que o que o Darcy Ribeiro falou quanto aos livros, quanto ao gosto da leitura. E aí ele começa o seguinte no livro Confissões. Por essa época, ali pelos 14 anos, deu-se a virada, fiquei besta. Dei de ler. Li todos os romances que rodavam pela cidade de mão em mão, inclusive alguns com a assinatura de meu pai. Depois li quase toda a biblioteca de tio Plínio. Aqui é o Plínio Ribeiro, né, que foi um médico muito importante também aqui na cidade.
que era tio do Darcy Ribeiro. A família Ribeiro é uma família muito influente, especialmente o coronel Filomeno, né, que era também parente aí do Darcy Ribeiro. Eram centenas de livros, entre eles as obras de Allan Kardec e outros espíritas que me impressionaram muito. Sobretudo a de um italiano sobre a Sinfonia Sideral, primeira notícia que tive do universo. Larguei a meninada, só queria saber de leitura, falar com adultos, de ver, jogar xadrez e de mal jogar. Na época em que a garotada namorava e dançava, caí nesse intelectualismo. Ou seja, Darcy Ribeiro era um tipo nerd, né? Enquanto os jovens estavam lá preocupados com as meninas, com festas, etc., ele estava preocupado em fazer leituras e em jogar xadrez. Muito interessante, né? Foi nessa época que tudo mudou. Surgiu uma geração de esportistas, de jogadores de vôlei e basquete que encantavam e excitavam as meninas com seus corpos nus e suados. Eu morria de ciúme deles, porque estava mergulhado no meu grande amor juvenil, Juju, e temia perdê-la. E outra geração de dançarinos que só sabia organizar festas dançantes para agarrar as gurias. Eu, besta que era, me afastei disso tudo para ler. Eu me fiz comendo papel. Muito interessante, né? Então, enquanto os outros jovens estavam lá nas suas festas, nas suas vidas cotidianas, Darcy Ribeiro começou com os 14 anos a se preocupar com a leitura. E ele ainda fala sobre a biblioteca, né, do tio dele, Plínio Ribeiro. Sem a livralhada de tio Plínio, eu não seria quem sou. Livros são os tijolos de que são feitos os intelectuais. Muito interessante essa frase, né? Livros são os tijolos de que são feitos os intelectuais. Sem eles, eu teria sido o fazendeirão que Filomeno insinuava. É que o Filomeno é o tio dele, que era o coronel Filomeno, que era um homem muito poderoso, né, e dono de muitas posses aqui. Um tipo coronel, por assim dizer, né, das antigas. Outro gênero qualquer de gente, bem diferente do que vinha a ser. Um consumidor insaciável de papel impresso. Um escrevedor que não resiste nem mesmo ao desejo de converter-se em livro nesta biografia. Esse meu culto aos livros é velha adoração. Vivi mais horas de minha vida lendo, escrevendo do que vivendo. Gastei mais com um livro do que com qualquer outra coisa. Assim foi que enchi tantas estantes. São litros de meu suor, e aqui não tenho nem metade dos livros que comprei. Leitura é a carne do meu espírito. Então veja, é inegável, né, que Darcy Ribeiro gostava muito de livros, gostava muito de ler. Está aqui visível na sua própria autobiografia, né? De livros, principalmente, é que sou feito. Desde que comecei a ler, rapazinho, sempre tive 2, 3 livros novos à mão, que eu ia lendo como leio até hoje, descansando de um na leitura de outro. Passei, nem sei como, de leitor a escritor, tão fácil foi. Sempre escrevi versos, contos, crônicas e, afinal, romances, pondo nesse fazimento a massa maior de meus esforços. Tamanha devoção às letras significou para mim abrir mão de umas tantas coisas. Não fui o médico que prometi à mamãe, nem fui o fazendeirão em que quiseram me transformar. Fui um professor querido, um funcionário devotado, mas só me dediquei mesmo aos ofícios e vícios de leitor e escritor. E tem até um trecho que ele coloca do diário dele, né, do momento em que ele recebeu vários livros, que é bem interessante. Recebi ontem meus livros. Foi um encontro alegre. Imagino que eu tenha alguma coisa semelhante à bibliotecomania. Tal foi a minha alegria ao vê-los. Retirei-os todos das malas, espalhei pela cama em grupos e deixei-me ficar uma boa hora entre eles, cheirando-os, manuseando-os, lendo aqui e ali uma ou outra frase. Quem nunca fez isso, né? Quem gosta de livros, pegar livros novos e cheirar os livros, admirar o livro enquanto objeto. Isso é típico de quem gosta de livros mesmo, né? E ainda outro trecho. Tendo o trabalho duplicado, eu já não contava com os vagares da boca do mato para estudar. Habituei-me assim a chegar em casa às 7 horas, dormir até às 9, jantar e ler até a 1. Intelectual se faz com leitura. Os tijolos do espírito são os livros.
Com o sistema que adotei, não levando para a leitura o cansaço do dia, pude ler muitas dezenas de milhares de horas. Li romances e poesias que formam o fundo do meu espírito de literato. Li ensaios brasileiros que me fazem intelectual de minha pátria. Li também teorias antropológicas para meus gastos de etnólogo e de professor. Então, interessante, ele fala um pouco sobre a rotina dele aqui como leitor, né? É importante dizer que, como antropólogo, né, ele visitou certas tribos indígenas e um dos pontos que fez com que ele tivesse um bom contato com essas tribos foi justamente o fato de ter levado um livro com ilustrações. E isso impressionou os indígenas, aquele livro bonito com as ilustrações que ele apresentou para eles. Então, o livro está sempre associado aqui com a vida do Darcy Ribeiro, né? Meus primeiros meses de exílio foram desesperantes, tanto que eu ocupava quase todo o meu tempo lendo livros de ficção científica para alimentar a fera de minhas frustrações. Com o regime militar, né, o Darcy Ribeiro teve o exílio, então ele passou a ficar lendo livros de ficções, como ele relatou aqui. E quanto à questão da televisão, na internet, computador, o Darcy Ribeiro também fala um pouco sobre isso aqui. Ele diz nesse livro Confissões: não se aprende por televisão, só se aprende estudando em livros, textos escritos. Os computadores são os professores do futuro. Mas cuidado, não fazem nada se não tiverem um bom professor ao lado, embreando-os de ideias. Muito interessante isso aqui, né? A questão dos computadores e a educação. E o Darcy Ribeiro, como um leitor contumaz, né, como um leitor assíduo, ele deixou mais ou menos cerca de 30 mil livros que foram doados aí para a Fundação Darcy Ribeiro. Então, ou seja, ele de fato, né, tinha uma verdadeira admiração por livros. E é isso, né? Agora, um novo herói da pátria, dentro do rol que é considerado, ele foi aceito pela legislação, né? A Lei 15.020, de 12 de outubro de 2024, o herói Darcy Ribeiro, que foi alguém que tentou, com todas as suas seus vícios, suas virtudes, né, se tornou alguém grandioso no sentido educacional. Isso é inegável, seja você de uma corrente ideológica diferente da dele ou não. O Darcy Ribeiro foi alguém que realmente, de fato, tentou lutar pela educação brasileira, né, tanto no âmbito educacional superior quanto nas escolas de base também. E além disso, foi um grande estudioso, como já mencionei, né, um polímata reconhecido por Peter Buck, escreveu obras que até hoje merecem serem analisadas, são analisadas pelos estudiosos desses vários campos de estudo, né? E o Darcy Ribeiro deixou então esse legado aí histórico para todos que podem entender essa questão educacional, né? Obviamente que eu não concordo com tudo o que o Darcy Ribeiro diz, né? Eu acho que ele tem ali certos pontos que são falhos, mas existem outros que são realmente de se admirar, e justamente nós temos que verificar isso dentre os grandes intérpretes do Brasil, né? Dessas várias correntes de pensadores que se atreveram a entender o Brasil, que é uma tarefa árdua, uma tarefa muito difícil mesmo. E o Darcy Ribeiro tentou, com seus livros, entender o Brasil e esperar que nós nos tornássemos, então, uma pátria mais potente, uma pátria mais forte, né? Como ele mesmo diz, né? Nós somos a nova Roma, né? Mesmo que tenha sido lavada em sangue de índio, né? E também africano, né? Nós somos alguém que pode se tornar uma grande potência se nós nos empenharmos com nossos esforços, especialmente educacionais, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.